Nesse vídeo eu vou dar uma dica de como proteger a fiação de uma gaveta que tenha tomadas sem precisar comprar articuladores caros para isso. Bora lá? Sejam bem-vindos a D3 Decor, eu me chamo Levi Gomes, eu sou instrutor aqui na D3. Se você não conhece a D3 Decor, então está na hora de você acessar a nossa página na descrição desse vídeo. A D3 Decor é a empresa mais comprometida a trazer conteúdos, treinamentos e soluções de qualidade para robistas, projetistas, marceneiros, arquitetos, designers e principalmente para empreendedores. Acesse d3decor.com.br e aprenda com quem não para de crescer e de evoluir. Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, eu quero dar uma dica aqui de como vocês podem criar um articulador bem simples, bem fácil de ser feito, só com alguns cuidados, para você poder criar mesmo, colocar tomadas dentro de gavetas e ter aquela preocupação que é proteger essa fiação, para que esse fio não venha descascar, não venha partir ou fechar curto de alguma forma. Mas antes da gente começar, de eu mostrar para vocês dentro do programa como que a gente prevê isso no nosso projeto, não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para você ficar em dia com todos os vídeos que nós estamos trazendo no canal e não deixe de dar o seu like, ele é muito importante para que esse vídeo ele possa alcançar o maior número de pessoas possível, tá ok? Vamos então dar início ao nosso conteúdo. Eu quero convidar vocês para que a gente vá agora aqui para dentro do SketchUp. Maravilha, eu tenho aqui um gaveteiro que eu deixei separado, e eu utilizei esse gaveteiro aqui, é um gaveteiro do Hello Mob, tá? Então eu vou abrir aqui a gaveta e vou explicar qual é a proposta aqui, qual é a ideia. Então, essa ideia, na realidade, ela é válida para qualquer ambiente. Você pode pensar em colocar uma tomada aqui ou fazer um pequeno acabamento aqui para esconder a tomada e essa tomada ficar aqui dentro da gaveta quando você abrir. Então isso pode ficar, por exemplo, numa mesa lateral de uma cama, num rack, ela pode ficar na cozinha. Então a pessoa quer ter o celular por perto, mas não quer que ele fique por cima da bancada enquanto está fazendo as coisas e talvez precise carregar ele, então a gente faz ali a tomada dentro dessa gaveta. Só que o problema todo é que, como a gaveta ela tem movimento e às vezes a gente vai ter outras gavetas que vão estar trabalhando, a gente não pode deixar esse fio caído, pendurado, esticando e afrouxando aqui sem nenhum tipo de guia. Então a gente precisa proteger essa fiação para que não tenhamos problemas futuros com relação a isso, tá? Existe no mercado, se você procurar articulador ali para fiação, você talvez encontre alguns articuladores, mas você acaba pagando caro num articulador quando você pode fazer de uma maneira muito mais simples, tá? Quais são as preocupações aqui ao fazer esse articulador? Esse articulador ele precisa ser feito em pelo menos 2 peças, né, para que ele possa ter esse movimento aqui. Ele pode, dependendo do tamanho dessa gaveta, ele pode até ter mais do que 2 peças, mas eu aconselho aí, tenta trabalhar sempre que possível com 2 peças. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar o tamanho dessas 2 peças. Então eu preciso que essas 2 peças somadas dê a distância que a minha gaveta vai percorrer. Então eu vou medir aqui, ó, a distância que a minha gaveta percorre praticamente, eu vou pegar aqui do fundo até a minha gaveta, ó, 518, tá? Então, se eu fizer 2 peças de 260 milímetros aproximadamente, eu já tenho 520. Só que, se eu fizer exatamente esse tamanho, o que vai acontecer? As peças vão ficar esticadas, vai acontecer isso aqui, ó. Vou desenhar aqui uma peça para a gente ilustrar o que aconteceria, tá? Então, vou botar aqui, ó, 260. Vou pegar mais uma. 260. Então, ó, ela encosta na gaveta, até passou um pouquinho. Só que na hora de voltar, ela estava dobradinha lá atrás, tá? Imagina ela dobrada lá na parte de trás, abri a gaveta e ela esticou. Quando eu empurrar essa gaveta, o que vai acontecer? Ela vai funcionar como calço da minha gaveta. Então,
Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é o meu articulador, cada peça do meu articulador, a soma não pode ser igual à distância total que a gaveta vai percorrer, tem que ser maior, porque ele precisa ficar, tá? É como se fosse um joelho ali, ele precisa ficar flexionado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer maior, em vez de 260, eu vou fazer ele pelo menos com 300 milímetros. Então, na hora de fixar, eu vou dar um afastamento daqui para cá, ó. Então, eu vou colocar ali 30 milímetros de afastamento desse lado, porque daqui para cá, ó, daqui para cá, eu também vai ter pelo menos 30 milímetros de afastamento, para poder pegar e fazer a fixação na gaveta. Então, viram que ficou bem aqui na extremidade? Então, para eu afastar um pouco mais isso aqui, vamos fazer então esse afastamento com 50 milímetros. Então, vou pegar daqui para cá e vou botar 50 milímetros. E aí eu já tenho um afastamento maior, e aí vocês analisem a necessidade de vocês de acordo, por exemplo, com o método de fixação dessa gaveta. Se tiver dispositivos e aqui for um lugar que você não vai poder fazer fixação, então você já afasta, tá? Então, beleza. Vou afastar aqui também nossos 50 milímetros. A altura aqui onde o dispositivo vai ficar tem que ser alinhado com onde ele vai ser fixado na minha gaveta. Então, eu vou travar aqui, ó, o alinhamento e vou usar como referência aqui essa base da gaveta, tá? Pronto. E eu vou fazer ele com 70, que geralmente é o mínimo aí para um sarrafo que uma revenda corta. E vou fazer ele 70 por 300. Vou dar a espessura. Ele não vai ficar agarrado aqui, porque vai ter uma dobradiça, tá? Vocês vão utilizar aquela dobradiça simples, reta, que a gente vê em porta de passagem, porta de ambiente. É aquela mesma dobradiça que a gente vai utilizar. Lógico, pode utilizar uma dobradiça daquele modelo, só que pequena, mas é o mesmo modelo que nós vamos utilizar. Então, vou afastar aqui o afastamento que ela dá, cerca de 5, 6 milímetros. Então, tá aqui afastado, que é o espaço que ela vai dar. E eu vou fazer a segunda peça, que vai ficar aqui também. Também afastada. Então, aqui tem uma dobradiça que vai fixada aqui no meu armário ou na parede, tá? Poderia ser fixado na parede. Aqui, entre elas, tem que ter uma dobradiça para ela fazer esse movimento aqui, tá? Então, vamos entender o que a gente está fazendo, ó. Então, preciso de uma dobradiça para fazer esse movimento aqui e preciso de uma dobradiça para fazer esse movimento aqui de trás, ó. Tá ok? E eu preciso de uma dobradiça nessa peça fixada aqui na minha gaveta. Então, são 3 dobradiças para fazer esse meu articulador. Essa dobradiça é muito barata, então vocês vão perceber que com 2 sobras de MDF e 3 dobradiças vocês fazem um articulador que vai funcionar muito bem para resolver esse problema da proteção do fio, tá ok? Maravilha! Outra preocupação que nós temos que ter, a profundidade dessa gaveta. Aqui eu diminuí a profundidade de todas as gavetas, mas se a gente trabalhar com um gaveteiro que tenha gavetas individuais, ou trabalhar com a última gaveta aqui, avulsa, e aí, pessoal, dentro do curso de Marcenaria Moderna, a gente ensina vocês a trabalhar com todos os módulos aqui do HelloMob, tá? Para que vocês consigam ter essa criatividade, ter essa personalização. Então, é só acessar a descrição do vídeo aqui, vocês vão ter acesso lá à nossa plataforma online, que é repleta de conteúdo completo para vocês, que ensina a usar o SketchUp, dominar, na realidade, essa ferramenta, a dominar aí o uso do HelloMob e também a terceirização de serviços, tá? Então, acesse, não deixe de acessar, tá aqui embaixo na descrição. Então, eu vou fechar aqui minha gaveta e vocês vão ver que ela fechou, mas não bateu. Por que é importante ela não bater? Quando eu vou mudar aqui a posição, ó,
Vou deixar ele encostado, perdão, deixa eu soltar uma. Maravilha, então ficaria aí essa fixação, poderia até descer um pouco mais, tá? Dependendo de como vai ser feita a fixação. Tá, isso poderia tá fixado aqui do outro lado, poderia até eu jogar, se eu quiser, ó, como eu tenho espaço, eu poderia jogar isso um pouco mais para o meio aqui, ó, ficaria melhor, bom? Então, beleza, eu não posso deixar ela bater para não oferecer nenhum tipo de obstáculo na minha gaveta, nem barulho na hora que essa gaveta fechar. Então, mantenham eles sempre flexionados aqui, ó. Na hora que está fechado, ele vai ter uma certa flexão e na hora que abrir também, tá? Então, temos que fazer dessa maneira com recuo, tá? E como eu falei, as outras gavetas não precisariam ter esse recuo. Vou abrir de novo a gaveta para a gente simular como ficaria o nosso articulador aberto. Então, vou pegar aqui na parte de trás, vou abrir ele, ó, até aqui mais ou menos, e vou pegar esse outro e vou levar ele lá para frente. Tá aí, ele fica flexionado, tá ok? Então ele não pode esticar de maneira alguma, ele tem que ficar flexionado. E aí a gente pode fazer ele sempre um pouco maior para que a gente tenha isso. Essa gaveta vai abrir e fechar tranquilamente. E aí como é que a gente vai passar a fiação aqui? A fiação, ela não pode passar desse lado, porque quando fechar ela vai bater no fundo, tá? E aqui também vai ficar entre a gaveta. E ela não pode passar aqui por dentro, porque quando fechar pode correr o risco de ficar mastigando o fio. Ela tem que passar, a fiação ela tem que passar por cima ou por baixo do sarrafo. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar perfurações, que aqui é para ser simples mesmo, tá? É para ser simples e fácil de executar. Então aqui eu vou fazer um furo de 8 milímetros, botar um raio de 4. Ok? Então tá ali, eu vou fazer algumas perfurações, como essa, tá? Ao longo desse sarrafo. Aqui ele não aceitou, teria que fazer furinho por furinho, mas eu vou fazer só a marcação mesmo, tá? Só para a gente entender o que é necessário, porque eu não quero abrir esses furos agora. E faria o mesmo na outra peça, tá? Faria essas furações na outra peça. E eu vou prender esse fio com a abraçadeira plástica mesmo. Não precisa de mistério. Eu vou prender com a abraçadeira plástica. O fio, ele vai passar por cima. Então vamos imaginar que o meu fio esteja saindo aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que o meu fio ele esteja saindo aqui. Fazer ele fininho, tá? E ele tem que percorrer esse caminho aqui, ó. Ele vai percorrer esse caminho. Ele vai percorrer esse caminho. Até acessar a minha gaveta, tá? Lógico que vai ter um acabamento, ele pode entrar aqui por baixo, aqui ele entraria aqui por baixo, né? Aqui nessa parte, e teria um acabamento para esconder. Ou se não, a tomada já ficaria fixada aqui mesmo, tá? Voltada para trás e aqui ele iria direto para a ligação. Mas seja como for, é esse caminho que ele vai fazer. Vamos simular aqui o caminho para ele, ó. Então eu vou puxar aqui essa furação um pouco mais para o lado, para facilitar aqui, tá? Só essa questão da fiação, vou botar ele aqui. Vou pegar aqui minha ferramenta e vou desenhar o percurso dele.
Lógico que o caminho do fio ele tem que ser o mais suave possível, aqui não ficou legal. Tem que cortar isso aqui tudo, Carlos, que eu perdi o raciocínio. Beleza, eu vou puxar aqui a fiação um pouco mais para o lado, ó, só para a gente facilitar aqui, tá? É importante que a fiação ela não fique esticada também, tá? Que ela tenha aí um certo movimento, tá ok? Então, ó, vou simular aqui. Deixa eu desmarcar. Vamos ver se aqui vai ficar legal. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E por fim, vou jogar essa fiação dentro da gaveta. Então, ó, vamos ver. Tá aí, ó, nossa fiação passando, tá? Então aqui a gente vai amarrar aqui nesse ponto, tá vendo que vai ficar afastado, vai fazer a mesma coisa aqui, para que essa parte da fiação aqui também possa fazer o movimento, tá? De abrir e fechar. Ele não pode ficar 100% tensionado. E aqui, quando ele fechar, ele também vai ter uma sobra de fio aqui, tá? Para que ele possa fazer esse mesmo movimento. E o mesmo aqui na frente, tem que haver sobra de fio. Então, se tiver essas preocupações de afastar, de fazer aqui o braço, cada braço maior, tá, do que a metade do percurso, vocês vão conseguir fazer aí esse articulador de uma maneira bem tranquila, barata e que vai resolver o problema e vai trazer aí essa personalização no projeto, beleza? Então não deixem de fazer, pois é um recurso muito tranquilo da gente executar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe aqui o seu like, o seu comentário ou a sua sugestão de outros conteúdos que você quer assistir aqui no canal. E não deixe de se inscrever no canal e de seguir a D3Decor nas redes sociais. Eu fico por aqui, um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo.